Foi proposto a semana passada, hoje é dezembro, dia 7 de dezembro de 2010, foi proposto a semana passada e os companheiros dos grupos mediúnicos preferiram que nós desenvolvêssemos hoje um trabalho de estudo do que um trabalho na área mediúnica, tendo em vista a FEAC que está em campanha de Natal. Por isso, nós estamos aqui para responder hoje perguntas sobre a mediunidade. E algumas perguntas já estão na mesa. Quem precisar de papel e lápis, pega com quem tiver aí, para que a gente possa ter outras perguntas. Ok? A primeira pergunta qual que é? A primeira pergunta é: durante a reunião mediúnica no plano espiritual, um espírito comunicante assiste à comunicação do outro espírito que também se comunica? Sim. E isso economiza um tempo muito grande. Vamos colocar e imaginar o seguinte: se esta mesa fosse a mesa de reuniões, há vários médiuns sentados em torno da mesa. Se o médium A estiver dando passividade a um espírito sofredor, sofrimento por uma atitude que ele fez e que o infelicitou, os amigos espirituais aproveitam aquela cena, aquele diálogo, aquele esclarecimento para beneficiar ao espírito comunicante, assim como também outros espíritos que estejam no ambiente. E como a sala de reuniões mediúnicas tem dimensão limitada, espíritos outros posicionados fora da sala poderão estar recebendo, a exemplo do que nós estamos gravando aqui, e este material pode ou não ser utilizado para esclarecer amanhã pessoas que não estão aqui. Isso pode ficar no banco de dados da instituição e ser utilizado em outras reuniões, ou ser utilizado ao mesmo tempo, concomitantemente, para atender espíritos que estão em outras salas da instituição, precisando daquele tipo de esclarecimento. Dá para entender? Lavoisier já dizia lá atrás que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a transformação daquele espírito comunicante, através dos recursos magnéticos, através da palavra do médium de esclarecimento, da ação dos espíritos amigos, tudo isso pode ser registrado por outros espíritos, ser projetado para outros espíritos de padrão semelhante que estejam precisando de tratamento naquela situação, naquela problemática, ou algo mais ou menos parecido. Como também pode ser aproveitado em material de estudo. Nós estamos tendo aqui de fora, na Santa Casa, uma série de cirurgias sendo feitas por profissionais de equipes de ponta que estão vindo de São Paulo. E o trabalhador da nossa casa que presta serviços na área de filmagem, monta a equipe dele, vai lá, monta tudo. O cirurgião escolhe 5 cirurgias para fazer. E ficam numa sala ao lado, 30, 40, 50, vários médicos assistindo. Ele vai fazendo a cirurgia e explicando. Ou então vem 2, 3 da equipe de São Paulo, um faz a cirurgia e o outro vai explicando o que o colega está fazendo. E a turma está lá fora, os médicos, se beneficiando, depois ainda recebem um DVD para poder, com isso, serem beneficiados e ampliar os seus recursos. Dá para entender? Minha filha outro dia estava lá em casa e falou assim: pai, posso usar o computador do senhor? Eu disse: para quê? Para eu estudar, tem prova amanhã. Eu falei: pode. Saí do computador, deixei o computador com ela. Daí a pouco eu precisei de entrar no local onde ela estava estudando. Quando eu cheguei, ela estava vendo filme no YouTube. Eu parei e falei: minha filha, eu parei de trabalhar, você pediu para estudar, está vendo filme no YouTube? Ela virou para mim e disse assim: antes de me dar bronca, veja o que eu estou assistindo. Quando eu olhei, era uma cirurgia. Falei: que é isso? Ela disse: cirurgia de bursite no ombro direito. Aí eu sentei para ver a cirurgia toda filmada, o cara falando, fazendo, explicando. Acabou a filmagem, fiquei até o final, falei que ela acabou, ela disse: não, tem mais 2 para
explicar o procedimento que faz para uma cirurgia de bursite. Ele já sabe o nome, o instrumento, a técnica. Ela estava com link de 3 técnicas de cirurgia de bursite, 3 técnicas diferentes, de 3 cirurgiões famosos diferentes. É a internet usada para o bem. Se isso acontece na dimensão dos encarnados, imagina o que acontece na dimensão dos desencarnados. Este livro novo do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, fala dos livros, fala dos livros do além, coisa que nós temos falado já há vários anos, há 10, 20, 30 anos. No mundo espiritual, os livros você toca nele e a imagem sobe. São livros vivos. Quando nós estávamos usando aqui a fita de videocassete como coisa de ponta, no mundo espiritual, a tecnologia, basta ler André Luiz, Nosso Lar, Missionários da Luz, os Mensageiros, as técnicas de comunicação, as técnicas de volitação, de deslocamento são extraordinárias. Por isso, toda comunicação mediúnica atende não só aquele espírito, como a vários outros que estão na mesma necessidade de vibração. Próximo. Mais uma pergunta. O desempenho do médium em cada reunião depende do número de manifestações? Negativo. A gente sempre avisa para o grupo mediúnico quando está no início. O médium A foi instrumento de 4 espíritos. O médium B deu uma passividade só, um só espírito. Será que o médium A, que recebeu 4, trabalhou 4 vezes mais do que o médium B? Não, não é pela quantidade de comunicação que é avaliado o trabalho do médium, é pela qualidade da comunicação. O camarada recebe um espírito, faz aquela mafuá toda, aquele carnaval todo, e nada é resolvido. Então nós temos que avaliar o conjunto, não é pela quantidade de comunicações, é por quanto o médium se entrega a cada comunicação para que o mundo espiritual possa fazer a parte dele. Os amigos espirituais dizem que o trabalhador que mais ajuda é aquele que menos atrapalha. Por isso é necessário esse tempo de educação da mediunidade. Quem aqui tem a carteira de motorista sabe como é que foram nas primeiras aulas. O instrutor dizia: pisa na embreagem, a gente pisava no freio. Acelera, a gente pisava na embreagem. Até que os pés acostumaram com 3 pedais e as mãos acostumaram com seta, isso, aquilo outro, etc, etc, etc. Nós estamos aprendendo na mediunidade também isso. Por isso, se o médium deu uma passividade, ótimo. Se o médium deu mais de uma passividade, ótimo. Se naquele dia, por questões tais ou quais, o médium não teve condições de dar passividade, cuca fresca. Nós temos, se eu não estou em condições, sou médium de psicofonia e não me encontro em condições de sintonia para a comunicação, eu posso ajudar com a oração, com a sustentação do ambiente. Eu posso ajudar de outras formas. Dá para entender? Outra pergunta. Observei na reunião mediúnica que o correto é uma passividade por vez. O médium devidamente estudado tem um controle da espera. O espírito tem essa tolerância em esperar? Como que procede? Vocês viram quem participou das reuniões mediúnicas, participou de um grupo que já está reunindo há quanto tempo? 2 anos? 3 anos? O último grupo, 3 para 4 anos que já estão trabalhando na mediunidade. Assim, o que acontece? São companheiros que já estão com treino. No princípio tem comunicação dupla, tripla, quádrupla,
Depende da situação. O médium vai aprendendo a controlar-se. E o mundo espiritual vai controlando os espíritos para a comunicação. Dá para entender isso? Eu disse que outro dia eu estava no carro de um amigo, e de repente ele entrou numa rua, e antes que eu falasse qualquer coisa, entrou e disse: mas que gente louca, está todo mundo na contramão. Eu disse: não, você que está na contramão. Os carros estavam tudo vindo, desviando, buzinando, e ele achando que estava todo mundo na contramão, até que ele, como diz o outro, caiu a ficha, não caiu o bujão de gás na cabeça dele. No princípio, o médium pode nem perceber que está acontecendo outras comunicações paralelas. Na proporção que a gente vai aumentando o autocontrole, nós vamos refinando a nossa participação na reunião. O mundo espiritual vai ajudando. Agora o médium mal sente a aproximação. Vira um verdadeiro aspirador de pó, puxa o espírito, ele comunica. Não tem como segurar. A comunicação mediúnica acontece mente a mente, cérebro a cérebro, perispírito a perispírito, campo magnético a campo magnético. O espírito, para comunicar no médium, é igual chegar no interruptor e clique, comunicou, clique, apagou. Não é assim. Tanto que às vezes o espírito sai do campo magnético do médium e o médium continua a sentir as influências como se o espírito estivesse ligado a ele. Por isso é que aqui na casa, Mateus recomenda: acabou a psicofonia, o médium passista vai como um aspirador de pó, suga e passa para o mundo espiritual os fluidos, as energias, os resquícios que ficaram no campo energético do médium de psicofonia. Dá para entender? Completando essa que eu acabei de falar, Tuca separou. No momento da aproximação do espírito sofredor que vai se comunicar, quais as principais sensações e alterações fisiológicas experimentadas pelo médium? Existe um padrão ou é sempre diferente? Não existem duas comunicações iguais. Não existem. O que o médium vai sentir? Alteração na pele, no batimento cardíaco, sensação de conforto ou desconforto dentro daquilo que o espírito traz. Se o espírito desencarnou por falta de ar, o que o médium vai sentir? A respiração. Se o espírito desencarnou num acidente por esmagamento, o que o médium vai sentir? Uma certa compressão no seu corpo. O médium vai sentir diminuído, filtrado, as sensações que o espírito sentiu nos momentos que antecederam, que aconteceram ou que procederam à desencarnação biológica. Dá para entender isso? Por que o dirigente manda dar passe em alguns médiuns antes de eles darem a passividade? Porque é como se a pessoa tivesse como uma brasa apagando. O passe é como chegar e soprar. O passe ajuda o médium a melhorar seu campo de concentração, a sua autoconfiança. É como um tônico magnético. Nós acabamos de cantar uma música aqui na reunião dos entes queridos. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Então o passe altera o campo celular do médium e o coloca mais em condições de fazer a sintonia física, mental e emocional com o espírito comunicante. Como o dirigente sabe que aquele médium precisa de passe? Como é que a mãe sabe que o filho precisa de banho? Como é que a mãe sabe quando o filho chega em casa? Menino, o que você fez de errado na rua? Eu, quando criança, vi uma peste. Nada eu pisava dentro de casa, minha mãe dizia: Armandinho, o que você fez de errado na rua? E aquilo me intrigava.
perguntava, porque o dia que eu não fazia nada de errado, ela não me perguntava, mas o dia que eu aprontava, ela perguntava. Aí um dia eu perguntei para ela, como é que a senhora sabe o dia que eu apronto alguma coisa errada? Ela disse, Santa Filomena me conta. Em cima da cômoda, antigamente as casas tinham cômodas, em cima da cômoda no quarto da minha mãe tinha uma imagem de Santa Filomena. Falei, todo ano minha mãe passava 2, 3 dias em Paris, todo ano, 2, 3 dias em Paris, Parecida do Norte. E ela foi para Parecida do Norte. Gente, eu peguei a Santa Filomena dela, enrolei jornal, amarrei do leite, passei pano, fiz uma bola e julguei. Tinha um buraco no fogo da casa, eu joguei bem em cima. Minha mãe chegou de viagem, cadê minha Santa Filomena? Eu falei, sei não. Tempo passou, um dia as tábuas de os forros começaram a dar problema. Chamaram o pedreiro lá. Quando mexeu, caiu aquela troça, aquele troço no chão. Já passaram 5 anos. Que é isso? Cheio de teia de água aquele negócio. Nossa, o que você está fazendo aqui em cima? É macumba, não é isso, é aquilo. Quando eles amarraram, quem estava lá dentro? Santa Filomena, amarrada, bordaçada. Então, a fofoqueira voltou. É que eu digo minha mãe está aí, está rindo. Como é que o dirigente sabe que aquele médium precisa de passe? Experiência de pai, de mãe, de alguém que está na reunião de olho aberto, acompanhando, intuição dos espíritos, sério de passe. Como o esclarecedor sabe quem está simplesmente, quem está presente, como pode ajudar o espírito manifestante? Nós já sabemos. Cadê a Thaís? Aí? A Thaís é enfermeira. Ela trabalha no hospital. Ela chega lá, ela sabe quais os médicos que estão de plantão, quais os membros da equipe dela que ela pode contar. Tem uma escala. Doutor fulano não veio não, Beltrano está no lugar dele. O auxiliar de enfermagem tal faltou, o outro está no lugar dele. Ela tem uma planilha. Nós temos a planilha dos espíritos que fazem parte das tarefas na nossa casa. Por isso é que nós podemos chamar deles. E se eu chamar, por exemplo, de outro naquele momento que estiver ocupado? Vem outro espírito protetor, mentor daquele padrão vibratório que esteja de plantão. Dá para entender? Todo médium percebe a presença do espírito que vai se manifestar de maneiras mais diversas. Uma sensação, um desconforto, uma presença. E alguns são, entre aspas, pegos de assalto. Como assim? Sente aproximação, mas não tem a menor informação de quem é o espírito, do que ele sente ou não. Isso varia de casa para casa, de pessoa para pessoa. Como os esclarecedores devem agir quando se tem 2 manifestações ao mesmo tempo? E qual será a prioridade do atendimento? Nós pedimos para não acontecer. Se acontecer, a gente avisa, atenção, 2 comunicações já acontecendo, para evitar a terceira. E o que acontece? O esclarecedor vai para o lado do médium, o esclarecedor vai para o lado do outro. Procuram falar num tom de voz, de modo que não perturbe a reunião. Quando nós começarmos a reunião com um grupo novato, aqueles que tiverem condições e tudo mais, como é que nós vamos fazer? Acontecem várias comunicações ao mesmo tempo. Tem vários esclarecedores na sala, para que possa cada um ser atendido naturalmente. Quando o médium esclarecedor fala para o espírito visualizar a mãe ou outro parente, ele, esclarecedor, está visualizando? Na maioria das vezes, não. Ele pode estar recebendo uma intuição, ou pode, com base na sua experiência, sentir a presença do espírito com maior ou menor expressão. Mas na maioria das vezes, por quê? Para ver o espírito, ele tem que ser médium. Para ter intuição de que o espírito está presente, ele precisa de ter uma boa sensibilidade. Por isso que quem está no esclarecimento é alguém que já está há mais tempo na casa.
companheiros que estão no esclarecimento por uma série de fatores, pela dedicação, pelo estudo, por uma série de realidades. Ok? Qual é a utilidade de um espírito que se manifesta para elogiar a reunião, uma vez que o objetivo da reunião é atender espíritos em aflição? Qual a utilidade de alguém ligar no SOS Preces e agradecer? Quando o serviço do SOS Preces é um serviço para atender quem está precisando de ajuda. Gente, o agradecimento cabe em qualquer lugar. É um ato de educação, de bom senso, faz bem. Por isso, se algum espírito quiser comunicar e agradecer a ajuda que já teve, seja na reunião de terça, seja na reunião de quinta, não é normal que isso aconteça. E quando acontece, é raramente. Mas nada impede que o médium ter uma passividade neste sentido. Dá para entender? Alguém, por favor. Então, não é uma coisa comum, mas é algo que pode acontecer. Por que este tipo de manifestação acontece? Porque o espírito quer agradecer. É algo moral? É. É algo legal? É. E se o espírito chegar e querendo xingar, falar um monte de palavra, é moral? Não. É legal? Não. O médium vai naturalmente infiltrar. Deu para entender? Essa é a situação. Por que os dirigentes anunciam quantos médiums estão dando passividade? Já respondi. Para que evite maiores comunicações em paralelo. Já que, quando o médium está dando passividade, ele pode perder, entre aspas, a noção do que está acontecendo com os demais médiums em torno dele. Tá bem? Aí entender perfeitamente. Ele pode estar tão concentrado que ele não percebe se tem mais alguém ou não. Aí o dirigente fala: já estamos com 2 comunicações. Ele diz: opa, deixa eu esperar na janela. Não traz nenhum prejuízo para o espírito este procedimento. Ouvimos dizer: fulano está na reunião mediúnica, já tem condição de dar passividade, mas está travando. Como seria isso? Falta de autoconfiança, falta de entrega, é isso? Falta de sintonia mais perfeita. Então pode dizer: fulano está na reunião, já tem, é médio de psicofonia, já tem condição. Nós nunca falamos para ninguém: você é médio de psicofonia, trata de receber espírito. Falcone, eu sou médio de psicofonia? Acredito que sim, pode ser que sim, mas nunca afirmamos: você é médio de psicofonia. Cria juízo e trata de receber o espírito. Porque eu posso estar causando uma indução. Posso estar provocando uma pessoa, induzindo a um fenômeno anímico e não um fenômeno mediúnico. Essa que é a diferença. Quais as enfermidades físicas que impossibilitam o exercício da psicofonia e, consequentemente, a participação em reuniões mediúnicas? Por exemplo, gravidez é doença? Não. Mas tem mulheres que, desde o princípio da gestação, passam por uma série de desconfortos, mal-estar, etc. No livro Desobsessão, não é Desobsessão, numa entrevista, a dona Sueli conta que ela trabalhou mediunicamente até o 8º mês. A Cátia trabalhou mediunicamente na gestação da Meli até o 8º mês.
na gestação do Armandinho, ela teve refluxo urinário. Teve que ficar de repouso absoluto. Não trabalhou mais. Da mesma forma, se a pessoa está com mal-estar físico, emocional, que lhe perturba a concentração, a paciência de ficar sentado 30, 40 minutos ali no ambiente, ela pode pedir licença para o tratamento e depois retorna normalmente. Então, as enfermidades que impossibilitam ela de ficar em torno da mesa durante aquele período, em torno de 60 minutos, colaborando. É isso que causa impedimento. Os fatores podem ser físicos, emocionais ou psíquicos. Agora, muitas vezes a pessoa sente: eu não estou passando bem hoje, mas ela sabe diferenciar que aquilo é um fator espiritual. Eu estava bem até 2 horas da tarde, de repente comecei a sentir um mal-estar sem causa justa. Eu sei que eu estou passando mal, mas eu sei que isto é influência de algum espírito doente, perturbado ou perturbador. Leiam Recordações da Mediunidade e Elevação do Invisível, da Ivone Pereira. Ela conta as sensações que ela sentia quando os espíritos suicidas aproximavam dela. É muito interessante. Como os esclarecedores sabem quem vai fazer o esclarecimento? Dependendo da situação, é por rodízio. Você esclarece o primeiro espírito, você o segundo, você o terceiro, você o quarto. Uma sequência normal. Mas de repente, quem iria esclarecer o segundo espírito na sequência era você. E eles percebem que aquele tipo de espírito, a Marina que tem mais habilidade. Marina, por favor. Por que o Falcone chamou a Marina e não me chamou? Não tem obrigatoriedade de ser ao acaso e nem de ser em sequência. Volto a dizer, é a experiência do esclarecedor. Está no Evangelho: bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. No livro, me ajuda aí, do André Luiz, que ele fala do Raul Silva. Domínios da Mediunidade. No livro Domínios da Mediunidade, o Raul Silva está encarnado até hoje. É o nosso amigo Rocha, marido da Meimei, que mora em Belo Horizonte. Ele é o Raul Silva. Ele é incluído pelo dirigente da reunião. O que deve falar pelo espírito e o que não deve. Quanto mais o dirigente da reunião tem sintonia com os amigos espirituais, mais ele pode ser ajudado no exercício das suas tarefas. Não tem que ser obrigatoriamente médium, mas estar em sintonia, ouvidos de ouvir, olhos de ver, de sentir, é canalizado para ele, é orientado para ele através dos mecanismos da intuição, esse socorro, esse atendimento. O que significa um odor de parafina, cera de vela, percebido durante a reunião mediúnica? Vamos partir de um ponto material. Alguém ter sentido no ambiente uma vela. E quando você acende e apaga uma vela no ambiente, você pode chegar em meia hora depois, 1 hora depois, um dia depois, dependendo do seu olfato, cheiro de vela. Ontem faltou luz, e aquilo fica no ambiente. Pode ser que algum espírito traga aquilo impregnado no seu campo perispiritual, no seu campo vibracional. Pode ser que algum espírito entre com uma vela acesa na mão, apague ela. Pode ser um monte de coisa, desde uma causa simplesmente física até consequências espirituais. Então nós temos que ter cuidado com o fanatismo. Cheiro de vela, cheiro de morte, vai morrer alguém. Não, é alguém que acendeu ali. É a Cândida que de dia ela precisou de queimar umas linhas que estavam numa roupa, acendeu uma vela, passou assim, porque não tinha tesourinha, queimou. E soprou a vela. De manhã, você chega de noite, o ambiente aqui está carregado, um cheiro de vela.
Ela ri e diz assim, meu Deus, é a vela que assim. E o outro já está arrepiando. Vela, ó. Não tem nada, esses 15 dias param aí. Não brinca com fogo, não. Sempre tem uma coisa chamada bom senso. Qual o procedimento que o médico de psicofonia deve tomar se está com o espírito ou não? Se ele está com o espírito da passividade. E se ele não está com o espírito? Deixar a reunião fluir. Deixar a reunião acontecer naturalmente. Muitas vezes, falando da minha experiência, eu sinto um negócio na reunião, opa, está chegando alguém aí. Não acontece mais nada. De repente fala assim, eu estou na rua, estou tragando. Eu já estava achando que era um bicho bravo. Outra hora, eu sinto um negócio e digo assim, gases. E aí gases comunicam. Ri. Pimenta nos olhos dos outros. Dá para entender? Não quer dizer que você sentiu um negócio aqui. Ai, o espírito tomou uma facada. Você sentiu um negócio no pescoço e deu um enforcado. Deixe acontecer. O carteiro passa, você está na janela da sua casa no sobrado. Ele diz, Ricardo de quê? Qual é o seu nome, Ricardo? Ricardo Machado, sou eu. Ó, a carta do senhor, vou colocar aqui. Ah, pode colocar que eu estou descendo. Aí desce o Ricardo assim. Será que é uma carta anônima? Ai. Será que é uma carta de cobrança? Meu caixa baixo. Será que é uma carta comunicando que eu deveria? Será que o Ricardo pensa mil coisas até descer esse cara e chegar na porta? Ricardo, espera um pouquinho, filho de Deus. Para de sofrer por antecipação ou de excitar por antecipação. A carta é sua. O cara jogou debaixo da porta. Espera chegar, pega a carta, não tem remetente no coração. É a mãe. Quando ele abre, é o primo dele. Esqueceu de colocar. O cara é tão distraído, esqueceu de colocar a remetente. Ricardo. Evita ocupar a sua mente previamente com algo que pode ou não vir a acontecer. Por quê? Senão nós começamos a tratar mediunidade igual aquela pessoa que passa na banca do Serafim ali em cima e compra o livro dos sonhos. Opa! Livro dos sonhos. Aí você pensa assim, sonhei com água parada. Água parada, morte, doença. Tuca, sonhei com água parada. E a Tuca vira e fala assim, eu sonhei com água corrente. Água corrente, vida, saúde, desgraça. Você é privilegiado. Você sonha com água corrente, eu sonho com água parada. Você vai ganhar presente, eu vou ganhar morte. Olha aqui, está escrito no livro. Se você é daqueles que precisa de ir na cartomante, para a cartomante ler o seu destino, a cartomante decide, estou em dúvida se eu viajo dos Lençóis Maranhenses ou para o cobertor gaúcho. E a cartomante consegue. Vê sua mão e diz, vejo na linha da sua mão. Você deve pegar metade desse dinheiro e me dar um trabalho feito contra você. E tu que é besta, metido a besta, vai dar o dinheiro para a cartomante. Enquanto eu tiver cavalo, São Jorge não manda. Quem decide se eu vou para o cobertor gaúcho ou para o Lençol Maranhense, se eu tenho dinheiro, sou eu. Eu posso até perguntar, você já foi? Como é que é? É assim, posso entrar na internet, ver se é aquilo que eu gosto. Se eu gosto de frio, eu vou para o Lençol Maranhense. Se eu gosto de calor, eu vou para o sul. Então, mediunidade, deixa fluir, gente. Se eu sentir uma coisa
espírito achando que isso é aquela feijoada que eu comi ontem. Porque tem coisa que você comeu ontem que dá reação. Sabemos separar alhos, senão tudo que acontece aqui tem espírito. Aí é o fenomenista, é o mediunista, tudo é mediunidade. Cuidado. Próxima questão, sobre o médium. Por que mesmo o corpo físico esteja repleto de vícios, bebida, cigarro, bebida, droga, esse indivíduo possa ser repleto de mediunidade, como curar, psicografar, etc. Um copo sujo, você pode beber água nele? Pode, mas você corre o risco da consequência. Se você pegar um copo lavado, vai oferecer melhor função para aquilo que se espera. Dá para entender a diferença? Essa é a diferença. Assim, tem médicos que bebem, fumam, fazem sexo sem responsabilidade, tem uma série de comportamentos inadequados, e na hora a entidade espiritual, o espírito vem, comunica por ele, mas um instrumento desafinado dará sempre melodias diferentes de um instrumento afinado. Por isso, se você quer trabalhar na mediunidade, produzir resultados positivos, positivize, trate de se positivar, positive-se. Se não, como diziam os católicos, é acender uma vela para Deus e outra para quem não deve. Já que o diabo não existe, e a palavra demônio vem do grego e significa espírito, que é daimon. Nós temos que entender. O espírito que se comunica nas reuniões no Brasil é porque aqui desencarnaram ou não? Sim e não. Dr. Joseph Kleber desencarnou da Alemanha, Sheila desencarnou da Alemanha e vieram para o Brasil. O vínculo de Sheila com o Dr. Bezerra de Menezes era muito grande. A Sheila foi filha de Bezerra de Menezes em encarnações passadas. Desencarnou lá. Onde é que estava a família espiritual dela? Já tinha migrado para o Brasil. Quando é que ela veio para cá? Joseph Kleber era irmão da Sheila. A hora que desencarnou, ela foi buscar ele. E no princípio, eles comunicavam com aquele sotaque pesado. Mas quando estão comunicando pelo Chico, as comunicações da Sheila estão de uma delicadeza extraordinária. O Dr. Joseph Kleber passou a utilizar um dos médicos da casa. E Mateus disse a ele: sem canivete, sem corte, a energia que você vai gastar para gerar cheiro de éter no ambiente, a energia que você vai gastar para provocar efeitos físicos, vamos usar isso para a cura do perispírito, para a reeducação das pessoas. A primeira comunicação do José Kleber por esse médico, ele puxou os hermes do alemão. Na hora que ele saiu, Mateus virou para ele e falou assim: há quantos anos você está trabalhando no Brasil? Ele disse: há mais de 40 anos. Ele disse: então trate de falar pela boca do médico com linguagem de idioma português. Na semana seguinte ele tornou a dar outra comunicação. Os hermes já cortaram mais de 50%. Na quarta comunicação, ele fala forte, o tom de voz dele é mais trovejante, né? Trovão, a voz do trovão, mas não tem mais aquele do alemão. Nós temos que ter esse cuidado. Um espírito que não fala o português pode comunicar para o médium falando em português, projeta o pensamento. O Manuel Filomeno de Miranda explica isso muito bem no Transição Planetária. Ele está lá
na Ásia, na Polinésia, socorrendo as vítimas da tsunami. E o Espírito fala e os nativos entendem na língua deles. E pergunta para o mentor: como é que isso acontece? Ele diz: eu projeto as imagens e cada um decodifica de acordo com o seu plano mental. Quando uma mãe abraça um filho, seja uma mãe chinesa abraçando seu filho, uma mãe alemã abraçando seu filho, uma mãe índio pele vermelha abraçando seu filho, uma mãe africana abraçando seu filho, todas abraçam mais ou menos com o mesmo gestual. Agora cada uma canta uma canção de ninar diferente. Você pode não entender o que a mãe está cantando, mas pelo tom da voz você sabe que ela não está falando assim: peste desgraçado, morre logo para eu ficar livre. Ela não está cantando isso. Pode estar até cantando o que não deve. Oi, boi, boi, boi da cara preta. Aqui não é boi da cara branca, é o racismo, ó. Pega esta criança que tem medo de cair. É canção de militar, a letra agora, mas a energia de uma mãe de qualquer ponto da terra cantando, você pode não entender a palavra, mas você entende a vibração. Dá para entender? É assim que a coisa funciona. Essa é a última. É comum ouvirmos relatos de pessoas que possuem mediunidade, porém não a compreendem bem. Isso é muito bom. Dizendo que sempre que começam a frequentar palestras ou grupos de estudo, passam a ver muitos espíritos, e aí a ouvir bem mais, o que as incomoda. Assim, optam por não estudar o espiritismo, alegando se verem livres de tal incômodo. Como explicar este fato e o que dizer a essas pessoas? É como se de repente você resolvesse estudar na área de saúde e começasse a frequentar uma faculdade de odontologia, de farmácia, de enfermagem ou de outro setor da saúde. E de repente você fez assim: parei, tranquei o curso. Por quê? Só se fala em doença naquele curso. É só gente doente, é só slide de gente doente. Deus me livre, é só doença. Mas peraí, alguém que se propõe a trabalhar na área de saúde vai ver o quê? História da carochinha? Os 3 porquinhos? Fernando Emílio conta. Primeira aula de anatomia. O professor chegou com o osso do fêmur de todo tamanho e mais uma meia dúzia de ossos e colocou em cima da mesa. Na época dele, quem estava na primeira fileira, todo mundo para trás. Pavor de ver o osso de gente. O professor mostrou como é que não é. Dizendo que 2 meses depois, a turma estava no anatômico, trabalhando com bisturi, com pinça, cortando peça anatômica, saía e ia para o refeitório e almoçava, lanchava sem lavar as mãos. Porque tornou-se algo tão comum que perderam o princípio básico de higiene, que é repetir uma vez. Não fazia por querer, não. Mas ele disse: quantas vezes nós nos pegamos almoçando, lanchando, sem ter higienizado as mãos? Nós temos que pensar nisso. Como é que nós vamos ficar? Eu achei que a pergunta ia para um lado, foi para o outro. Tem gente que diz que vem para a reunião, vem para o grupo de estudos e começa a babar pelo canto da roupa. Aí vai mudar vexame e para de vir. O outro diz que vem porque sente arrepio, sente mal. Está muito carregado a feada. Está não, querido. Eu entro na sala de parto e começa a bocejar. Os médicos não estão equilibrados. Não é não, querido. Porque você entrou num ambiente com carga magnética acima do seu padrão pessoal.
aproximo dela e começo a bocejar, a sentir arrepios, não quer dizer obrigatoriamente que ela está carregada. Pode ser que ela está num padrão muito melhor do que o meu. E ao aproximar do campo equilibrado dela, eu começo a bocejar e pôr para fora as toxinas que eu trago dentro de mim. Aí eu vi que a Jussara está carregada. Cheguei perto dela e comecei a bocejar. Ela diz assim: sai fora, Jussara, é muito mais equilibrado do que você. Chegou perto da Jussara, a energia positiva da Jussara começou a pôr o movimento para fora. As duas energias deletérias. Entenderam? Então, o meu susto é que entrou um cachorro aqui agora. Veio aqui na frente e voltou. Mas não é efeito espírito, é cachorro dentro de casa. É isso que acontece no nosso dia a dia. Eu disse na palestra de ontem: mediunidade não é mérito, a não ser o mediunado. Mediunidade não é promoção. Mediunidade é a possibilidade de nós acertarmos várias duplicadas de uma só vez. Quanto mais ostensiva a mediunidade, maior é o número de débito ou a possibilidade da criatura se reorganizar. Nós trazemos na nossa ficha reencarnatória, utilizando a palavra dos indianos, que não é uma palavra espírita, muitos karmas negativos. Karma em sânscrito significa roda. Imagina uma roda de carruagem. A parte que agora está em cima, amanhã vai estar embaixo. A parte que agora está embaixo, amanhã vai estar em cima. É a roda de Samsara, conforme os indianos dizem. Eu coloquei isso no meu livro. Para nós espíritas é lei de causa e efeito. A Duca traz no programa reencarnatório dela. Eu, Armando Falcone Filho, trago no meu programa reencarnatório. Cada um de vocês, todos trazemos no nosso programa reencarnatório compromisso de reeducar perante uma série de atitudes infelizes e infelicitadoras que tivemos no passado. Mas quando você abrir a boca para reclamar, lembra de Francisco de Assis. Francisco de Assis dizia que em verdade, nós temos muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Você reclama das suas pernas, que estão com artrose, com varizes, que não são tão belas como a da Riz Brasil. Muitas pessoas dariam tudo para ter as pernas e caminhar como você caminha. Você reclama do seu cabelo, que não é aquele cabelo de balanço. Você reclama da sua anatomia e se acha alto demais, baixo demais, obeso demais, magro demais. Mas veja, você enxerga com seus olhos, escuta com seus ouvidos, cheira com as suas narinas. Você tem um corpo anatomicamente perfeito em termos de funcionalidade. Então, se nós trazemos conosco karma negativo, nós trazemos conosco karma positivo. Porque se o nosso karma fosse mais negativo do que positivo, nós estaríamos guardados as devidas proporções, como as meninas de Paraíba do Sul, da casa de Dom Olívio, num corpo deformado, com um cérebro através do qual não conseguíssemos expressar os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. Paremos de reclamar, agradeçamos mais. Mas não é agradecer assim: Jesus, eu te agradeço, muito obrigado. Não é agradecer com palavras, agradecer com atitude.
Olha a palavra que está escrita na nossa camisa. O ano passado foi atitude, este ano é mais atitude. Já perguntei no mundo espiritual. O ano que vem vai ser mais atitude? Mateus diz, quem sabe? Pode ser que sim. Pode ser que não. Mesmo que a palavra mude, todos nós estamos precisando de mais atitude. Nas psicografias de segunda-feira, quantas vezes o Dr. Jacocha escreveu pela minha mão, recomendando às pessoas: procure viver mais na prática os conhecimentos que você já domina na teoria. Quantos de nós somos visitados pela doença, criada, alimentada ou multiplicada pela nossa maneira de pensar? Largue o lixo, não ponha na beira da estrada, não ponha na lata de lixo. Para de carregar lixo na sua mente. Eu devia ter feito isso. Eu não devia ter feito aquilo. Eu devia ter falado com o fulano, esfregado na cara dele. Para que eu fui falar com o meu plano? Olha o que ele fez. Para com isso. Lava com sabão de coco a sua consciência. O trabalho do bem, o exercício da caridade, o culto do evangelho do lar, o trabalho dignificante da mediunidade, da evangelização da criança, do jovem, do adulto, na reeducação dos seus sentimentos. É para isso que nós estamos. Não dá para nessa encarnação nós nos transformarmos num irmão sol, numa irmã lua. Tuca e eu não conseguimos nessa encarnação virarmos Francisco de Assis nem Clara de Assis, mas dá para nós dois nos tornarmos cada dia mais homens, mulheres, pessoas do bem. Essa é a nossa reeducar. Você é médium não apenas quando psicografa, está em desdobramento, na vidência, na psicofonia, no passo. Você é médium quando prepara a comida. Você é médium quando fecha o balancete ou balanço com equilíbrio. Você é médium quando trata o paciente na cadeira de dentista com dignidade. Você é médium quando recebe um troco demais, vira para a caixa do mercado urbano e fala assim: confere, confere. Você é médium quando dá um exemplo nobre. Você é médium quando age com gentileza. Você é médium quando atende a criança. Você é médium 24 horas por dia. Joana de Ângeles diz: eu não me preocupo com a educação do médium no centro espírita, no exercício da mediunidade. Eu me preocupo com a educação do médium no mundo lá fora. Porque nas 167 horas da semana, 168, nós passamos 1, 2, no máximo 3 horas na tarefa mediúnica. O resto. O que adianta chegar aqui? Irmão Fernando, Pai seja assim. Irmã Thaís, e as crianças queridas? Alguém chega e fala: meu Deus, que homem educado. É o pai que eu queria ter. É o marido que eu sonho com ele, o namorado que eu gostaria de ter. É o filho que eu queria ter, aquelas coisas que eu tenho em casa. Vai comigo. Antigamente se falava uma buraca de sal, quando o sal vinha em saquinhos de pano. Hoje diz: vai comer uma colher de sopa de sal comigo para você. Então vamos ser médiuns da gentileza, médiuns da esperança, médiuns da paz, médiuns da amizade, médiuns 24H, 24 horas. Dá para entender? Vamos encerrar a nossa reunião dizendo: Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos a oportunidade e continuamos a nos colocar em tuas mãos
para que tu possas utilizar os talentos de cada um de nós, no serviço do bem, na reeducação pessoal, na convivência fraterna, no estudo diário, na reflexão sempre dos princípios do Novo Testamento, da doutrina cristã. Que possamos, de retorno ao lar, levar conosco as melhores vibrações do ambiente e multiplicá-las e dividi-las por onde passarmos com todas as pessoas do nosso relacionamento. Agradecemos os tratamentos, as intervenções espirituais promovidas pela equipe de Mateus Fernandes Fraga nestes momentos de estudos e desejamos que a sua paz continue e permaneça